Nas semanas recentes, a relação entre Brasil e Venezuela chegou ao ponto mais crítico em anos, alimentada pela retórica agressiva do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A crise, marcada por ameaças e um ambiente de segurança cada vez mais tenso na fronteira, ganhou nova proporção quando, pela primeira vez, o exército brasileiro se posicionou oficialmente sobre as declarações e atos do governo venezuelano. Em uma nota divulgada nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa e o Exército Brasileiro reafirmaram seu compromisso com a defesa da soberania nacional, qualificando as atitudes de Maduro como retóricas hostis, sem evidências concretas de intenção de conflito militar com a Venezuela. A escalada começou quando a Polícia Nacional Bolivariana, leal ao governo Maduro, publicou uma imagem alusiva à bandeira brasileira com a frase "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". Embora não mencionasse explicitamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sombra na imagem tinha semelhanças com ele, sendo interpretada como uma provocação. Na legenda, a Venezuela é descrita como independente, soberana e inabalável, declarando que qualquer tentativa de submissão ou chantagem é inaceitável. O governo brasileiro, que adota uma postura cautelosa com Caracas há anos, enfrenta agora a pressão crescente para reforçar a segurança fronteiriça, especialmente após o veto à entrada da Venezuela no BRICS. A exclusão foi recebida como um revés pelo governo Maduro, que esperava obter apoio econômico e político internacional. O Brasil justificou sua decisão, apontando questões com as eleições venezuelanas e o sistema político, mencionando falta de transparência e princípios democráticos como as razões para o veto. O ministro da Defesa, José Múcio, reforçou a política de segurança preventiva na fronteira, destacando a capacidade das Forças Armadas em proteger o território brasileiro. Segundo a CNN, o Exército e o Ministério da Defesa classificam a retórica de Maduro como hostil, mas sem indícios de ações militares reais contra o Brasil. Com a crise, o estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, tornou-se o centro das pressões migratórias e de segurança. Antônio Denário, governador do estado, solicitou ao governo federal medidas urgentes para lidar com a superlotação do sistema prisional, devido ao aumento de imigrantes venezuelanos. Entre as demandas, destacou-se a necessidade de uma penitenciária federal em Roraima para abrigar presos estrangeiros, aliviando as prisões estaduais. Ele também sugeriu uma revisão da lei de imigração, visando critérios mais rigorosos para imigrantes sem documentação ou antecedentes. O fluxo migratório, que já ultrapassa 1,2 milhão de venezuelanos, pressiona o sistema de segurança e assistência social. Em resposta, o governo brasileiro discute uma proposta de emenda constitucional PEC para transformar o sistema de segurança pública em uma medida constitucional, permitindo que a União atue de forma coordenada em crises migratórias. Essa PEC prevê, além de reforço nas operações da Polícia Rodoviária Federal em áreas de fronteira, a criação de um sistema de segurança unificado para monitoramento centralizado nos estados mais afetados pela imigração. Embora Caracas adote um discurso provocativo, o governo brasileiro tem mantido uma postura diplomática, evitando confrontos diretos com a Venezuela. Em uma audiência recente, Celso Amorim, assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, questionou a transparência do sistema eleitoral venezuelano, fator que contribuiu para o veto ao país no BRICS. A declaração foi considerada intervencionista pelo governo Maduro, aumentando a desconfiança. Em meio a esse cenário instável, analistas sugerem que o Brasil considere uma intervenção multilateral, envolvendo organizações como a ONU ou a OEA, para mediar a crise, organizar o fluxo migratório e evitar uma escalada militar. Essa mediação internacional ajudaria a manter a neutralidade do Brasil, que evita aliar-se diretamente aos ECISA, tradicionais opositores de Maduro. De acordo com informações obtidas pela CNN, o Ministério da Defesa e o Exército reafirmaram que, embora a retórica de Maduro e outros membros do governo seja provocativa, ainda não indicam intenções militares. Esse posicionamento reflete a visão do Brasil de que as ameaças são parte de uma estratégia venezuelana para fortalecer o apoio interno e desviar a atenção dos problemas econômicos do país. A nota do Exército Brasileiro reforça o compromisso das Forças Armadas com a segurança e a soberania nacional, destacando que estão preparadas para agir, caso necessário. A situação na fronteira e a retórica da Venezuela representam um desafio estratégico para o Brasil,
que precisa equilibrar sua defesa da democracia com a manutenção da estabilidade regional. Frente à pressão por medidas mais firmes, o Brasil se encontra em uma encruzilhada diplomática, onde qualquer movimento pode afetar diretamente a segurança na fronteira norte. A administração do Brasil se manifestou por intermédio de uma declaração oficial do Ministério das Relações Exteriores, demonstrando espanto e descontentamento com o tom beligerante empregado pelas autoridades venezuelanas. A posição brasileira esclareceu que o país sempre manteve um vínculo respeitoso com a Venezuela e prefere abordar essas tensões por meio de canais diplomáticos e políticos, e não por meio de confrontos públicos ou retóricas escalonadas. O presidente Lula e o Itamaraty reiteraram que o Brasil valoriza o princípio da não intervenção nos assuntos internos de nações vizinhas, embora tenha sentido a pressão para protestar formalmente contra os ataques pessoais proferidos por Maduro e sua equipe. O Itamaraty enfatizou que o governo brasileiro considera inaceitável a forma como a Venezuela optou por escaladas retóricas ao invés de um diálogo diplomático. Adicionalmente, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, levantou questionamentos sobre a transparência do processo eleitoral na Venezuela, o que justifica em parte a decisão de vetar o país no BRICS. Este comentário foi visto pelo governo de Maduro como uma intromissão nos assuntos internos da Venezuela, aumentando ainda mais a desconfiança entre as duas nações. Assim, o Brasil adotou uma postura firme, mas cautelosa, evitando ceder a provocações diretas, enquanto protege sua soberania e os valores democráticos. Diante do clima de incerteza, o Exército Brasileiro começou a monitorar com atenção a região da fronteira, implementando medidas de segurança preventiva. Em uma nota oficial, o Ministério da Defesa reafirmou seu compromisso com a proteção da soberania nacional, declarando que, embora a retórica de Maduro seja provocativa, não há sinais concretos de uma ação militar iminente da parte da Venezuela. Entretanto, o Brasil não deseja ser pego de surpresa, e por isso, as Forças Armadas intensificaram a prontidão e estão preparadas para reagir rapidamente a qualquer ameaça que possa surgir. Além do Exército, o estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, se tornou um ponto de preocupação especial. O governador de Roraima, Antônio Denarium, solicitou ao governo federal apoio adicional para enfrentar a superlotação do sistema prisional, resultado em grande parte do fluxo de imigrantes venezuelanos que buscam asilo no Brasil. Esse aumento migratório pressiona os recursos do Estado, afetando tanto a segurança pública quanto os serviços sociais. Como resposta, o governo brasileiro está analisando propostas, como a criação de uma penitenciária federal para acolher detentos estrangeiros em Roraima, além de considerar uma emenda constitucional, PEC, que conferiria à União maior controle sobre a segurança pública em áreas de fronteira. Em uma situação crítica, essas ações visam não apenas garantir a segurança nacional, mas também manter uma atuação eficiente e estratégica entre as forças de segurança, com monitoramento contínuo das movimentações da fronteira e reforçando o compromisso das Forças Armadas em proteger a integridade territorial do Brasil. Enquanto o presidente venezuelano Nicolás Maduro adota uma postura agressiva, comparável à de um tirano, buscando provocar reações, o Brasil tem agido com cautela e maturidade diante das provocações. Maduro parece estar tentando legitimar seu poder interno ao construir uma imagem de resistência contra um inimigo externo. Ele chegou a sugerir cenários de conflito e confronto, utilizando uma retórica que, na prática, busca inflamar o apoio de seus seguidores. O Brasil, por sua vez, não se deixou envolver nesse jogo. Em vez de reagir na mesma intensidade, o governo brasileiro tem mantido uma postura de diplomacia e serenidade, evitando reações hostis e rechaçando as provocações de maneira educada. A resposta do Brasil ao se comportar como um adulto em um ambiente tumultuado sinaliza que o país prefere priorizar a estabilidade regional e evitar dar a Maduro a resposta que ele parece desejar para justificar suas ações perante seu próprio povo. Ao invés de se deixar levar por ameaças vazias ou pelo clima de tensão que Maduro aparenta querer fomentar, o Brasil opta por uma resposta responsável, fundamentada no diálogo e na busca por soluções pacíficas. Esse contraste entre a retórica inflamada de Maduro e a abordagem ponderada do Brasil fortalece a posição de Lula em manter o Brasil como um mediador e defensor da paz na América do Sul.
Mesmo diante de pressões internas para adotar uma postura mais rigorosa, o Brasil decidiu seguir uma linha de responsabilidade diplomática, reafirmando que a maturidade e o respeito pela paz são prioridades em suas relações externas. Essa postura cuidadosa e firme envia uma mensagem clara de que o Brasil não será facilmente arrastado para um conflito desnecessário e continuará a atuar em prol da estabilidade e segurança regional, priorizando o diálogo em vez de reações hostis. A situação entre Brasil e Venezuela coloca o governo brasileiro em uma posição desafiadora, exigindo um equilíbrio entre firmeza e diplomacia. A resposta cautelosa do Brasil até o momento demonstra que o país busca evitar uma escalada desnecessária, mantendo a porta aberta para o diálogo e preservando sua postura de neutralidade na política internacional. Essa estratégia diplomática visa manter a estabilidade regional e reforçar o compromisso com a paz e a cooperação. No entanto, a crescente pressão interna, tanto de autoridades locais quanto da opinião pública, tem gerado questionamentos sobre se o governo deveria adotar uma postura mais dura diante das ameaças de Maduro. No cenário atual, o Brasil precisa permanecer vigilante, sem ceder às provocações. A utilização da diplomacia, juntamente com uma postura defensiva firme, permite que o Brasil proteja sua soberania e responda aos desafios de maneira responsável e estratégica. Assim, o governo brasileiro continua empenhado em salvaguardar a integridade de suas fronteiras e a segurança nacional, enquanto reafirma seu compromisso com a paz e a estabilidade na América do Sul.